tudo bem? Pra quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto nos meus stories que eu estava lendo o primeiro livro da nova série de fantasia escrita pela Sarah J. Maas, Casa de Terra e Sangue. Eu fui ler esse livro com muita expectativa depois de ter simplesmente devorado Corte de Espinhos e Rosas, que é outra série dessa autora maravilhosa. Então hoje, depois de muito surto, muito grito, muito chororô, eu vou trazer pra vocês uma resenha sobre esse livro maravilhoso escrito por essa escritora simplesmente fenomenal. Mas antes, eu já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, já deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram algum livro da Sarah J. Maas e se vocês leram especificamente esse daqui, se vocês também surtaram igual eu surtei. Porque, gente, eu vou me expor aqui. Coloca uma foto minha lendo. Gente, eu chorei tanto, eu acho que eu chorei umas 5 vezes lendo esse livro. Me segue também lá nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Inclusive, postei muita coisa sobre o Corte de Espinhos e Rosas lá, me segue. Mas agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dar um aviso, porque toda vez que eu faço uma resenha de livro, alguém vem e me pergunta nos comentários, então esse eu já vou deixar aqui no começo, tá bom? Cidade de Terra e Sangue é um livro com classificação indicativa mais 18. Pra quem é fã da Sarah sabe que ela costuma colocar nos livros dela algumas cenas bem explícitas de sexo, mas esse livro ele tem essa classificação indicativa não apenas por causa disso, mas porque ele também levanta algumas questões bastante delicadas, como vício em drogas, luto, depressão, ansiedade e muita violência. Então, mesmo que você tenha idade suficiente para ler esse livro, se você passou por alguma situação de gatilho, eu não recomendo essa leitura. Ela pode trazer pra gente algumas questões que podem doer muito internamente. Então, se você não se acha apto psicologicamente para ler, eu não recomendo. Cidade de Terra e Sangue vai ser o primeiro livro da nova série da Sarah J. Maas. A série se chama Cidade da Lua Crescente e o primeiro livro se chama Casa de Terra e Sangue. Esse livro vai contar a história da Bryce, uma semi-feérica que vive em Midgard, uma cidade que é dividida em 4 distritos, que são governados por reis, rainhas, príncipes, princesas e seus devidos governadores. A Bryce, ela sempre sofreu muito por ser metade feérica e metade humana. Basicamente, ela era humana demais para ser uma feérica e feérica demais para ser uma humana. Então, quando ela era criança, ela sempre sofreu muito bullying, ela sempre foi muito excluída. E além de tudo, ela não tinha magia. A única coisa que ela herdou do pai, que é o rei Otonal de um dos distritos da cidade, foi as orelhas pontudas e o cabelo ruivo. Pois é, gente, nem trono essa menina vai herdar, porque o pai dela é meio Nossa, não queria falar palavrão, mas o pai dela não é legal. E ele não reconhece a filha dele, então é isso aí, é o que a gente tem, personagem sofrido. Quando a Bryce cresce e ela vai pra faculdade, ela vai conhecer a Danica. Ela é a alfa da matilha dos demônios. E futuramente uma acabaria fazendo tudo uma pela outra por causa da amizade extremamente forte e verdadeira que elas têm. Um dia a Danica vai contar pra Bryce que um cara chamado Philip Briggs, que havia tentado explodir uma casa noturna na Cidade da Lua Crescente, iria ser solto por falta de provas. Esse cara teria sido preso por Danica alguns meses antes e as duas estavam extremamente preocupadas dele querer vingança e ir atrás da Danica e da Matilha dos Demônios, que tinham feito a prisão dele alguns meses antes. Nessa primeira parte do livro a gente também vai conhecer essa Matilha dos Demônios, que nada são do que lobos fuxiqueiros que ficam indo na casa da Danica e da Bryce uma vez por mês pra fazer uma reunião de equipe, pra se entrosar mesmo. E quem comandava essa galera era a Danica, então a Bryce tinha muito contato com eles e eles realmente eram amigos dela também. Valeu por você existir, amigo. Em uma dessas reuniões a gente vai acabar conhecendo o Connor, o segundo em comando, ou seja, se a Danica estivesse ausente, quem assumia o comando era o Connor. E gente, eu fui com a cara do Connor desde o primeiro segundo. Ele apareceu, aí a Bryce apareceu do lado dele e eu falei, Chico, amo esses dois, quero pra mim esse casal. Só que assim, a Bryce ela não pensava igual eu. O Connor queria ela.
Queria, mas a Bryce não queria não. Porque assim, os dois eram amigos da Danica, só que o Connor e a Danica trabalhavam juntos. Se alguma coisa desse errada entre a Bryce e o Connor, iria ficar um clima estranho lá pros dois queridos lá no trabalho. Então ela simplesmente achava melhor não. Mas eu chutava. Então assim, mesmo aquele menino estando pronto pra dar um beijo na boca dela, a Bryce vai acabar saindo nessa noite com um cara que assim, ela não gostava, o cara também não demonstrava muito carinho por ela, o encontro tinha de tudo pra dar errado. Então ela vai largar o encontro na metade e vai acabar indo pra um pub da cidade chamado Corvo Branco. Esse mesmo pub que iria ser alvo do Philip Briggs quando ele tentou explodir lá nos negócios por causa da revolução dos humanos. E por causa desse quase crime que ele foi solto pela falta de provas. A Bryce então vai passar a noite inteira no Corvo Branco junto com algumas amigas dela. Ela vai cheirar, vai fumar de tudo, vai beber, vai ficar com tudo que é cara e vai voltar bem de madrugada pra casa completamente chapada. Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. No momento que a Bryce ela chega em casa, ela vai dar de cara com uma completa chacina. Naquela noite, enquanto ela estava se divertindo, a Matilha dos Demônios havia sido assassinada pelo que parecia de fato um demônio, porque no mundo ali de Casa de Terra e Sangue, a gente vai ter contato com seres sobrenaturais também. A Bryce, além de ficar muito chocada por ver todos os amigos assassinados na própria casa, ela também vai ficar muito triste e ela vai acabar levando isso pra ela por muito tempo. Além de tudo, ela vai ser considerada uma das principais suspeitas do crime, mesmo tendo um álibi para aquela noite. Essa cena dela chegando em casa e mostrando todo mundo morto é muito triste. Eu contando aqui pra vocês deve ter dado alguns minutos, mas sem brincadeira. Essa primeira parte do livro tem mais de 100 páginas. Então a Sarah J. Maas, ela fez questão da gente conhecer cada um dos personagens, se apegar a cada um deles, se apegar à relação que eles têm, pra depois simplesmente pegar o nosso coração e jogar fora. No, God! No, God, please, no! 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 Esse foi o primeiro choro que eu derramei durante o livro. Mal sabia eu que eu ia chorar mais umas 4 vezes. A segunda parte do livro vai se passar 2 anos depois dessa chacina no apartamento da Bryce. Com a morte da melhor amiga, ela vai ficar muito chateada, ela vai entrar em uma depressão muito profunda. Tudo que ela gostava de fazer antes com a amiga, ela simplesmente parou de fazer. Então ela para de sair, ela para de beber e ela para de fazer tudo que deixava ela feliz. Essa parte é bem triste quando a gente percebe que ela não faz mais as coisas que ela gostava de fazer, a gente fica chateado de verdade. A gente também vai perceber que por causa da situação do assassinato da melhor amiga, a Bryce vai se afastar ainda mais do pai e do irmão Han, eu não sei, gente, como é que vocês pronunciam o nome dele. Então, nesse primeiro capítulo da segunda parte, a Bryce ela vai precisar voltar ao Corvo Branco, mas não pra beber ou pra festejar, mas sim pra fazer um negócio pra chefe dela, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente com o que ela trabalha. E ela vai acabar se encontrando numa situação de apuros, digamos de um quase assédio, por causa de um vampiro que era o cliente da chefe dela. E quem vai salvar a vida dela vai ser esse irmão dela. E nesse momento a gente vai começar a perceber que por mais que a Bryce ela sinta muita angústia e muita raiva do irmão, o irmão não nutre esse mesmo sentimento. Ele realmente gosta dela e ele realmente quer ver ela bem. No dia seguinte ela vai ser intimada de que aquele vampiro que tentou assediar ela no dia anterior, lá no Corvo Branco, havia sido assassinado de uma forma muito parecida, para não dizer idêntica, a que a melhor amiga dela tinha sido assassinada 2 anos antes. Tendo em vista essa situação meio assim estranha, um anjo escravizado chamado Hunt vai ser designado para vigiar a Bryce, porque ela novamente vai ser considerada como suspeita. Mas também o governador chamado Mika vai achar que a Bryce ela pode simplesmente ajudar a descobrir quem é que está fazendo esses assassinatos. Então o Hunt, além de vigiar ela, deveria fazer uma investigação em parceria com a menina. Gente, eu preciso falar que essa parceria dos dois vai se ocasionar em uma tensão sexual absurda. Eu não preciso falar, porque quem já leu o livro da Sarah J. Maas sabe o que ela faz com a gente, sabe que onde ela pode pôr uma tensão sexual, ela põe uma tensão sexual. Olá, Marilene! Nesse meio tempo a gente vai conhecer um pouquinho da narrativa do Rum.
do irmão da Bryce. E nós vamos ficar sabendo que 2 anos antes, um pouco antes da Danica ser assassinada, um objeto mágico e muito importante para os feéricos haviam sumido. Esse objeto se chamava chifre e ele estava quebrado e inutilizado há muitos anos. E ele simplesmente some alguns dias antes da Danica morrer. Só que o rei Otonal, que também é pai do Rum, vai por algum motivo até então desconhecido querer saber onde é que está maldito desse chifre. E por ele ser um objeto mágico que só pode ser encontrado por um feérico estrelado, ele coloca o Rum para descobrir onde é que é. Porque essa habilidade ela é extremamente rara e por algum motivo o Rum nasceu com essa habilidade. E até onde as pessoas sabem, ele é o único que tem essa habilidade. Então o rei Otonal vai simplesmente mandar o filho para ir procurar esse chifre e vai de quebra colocar ele para vigiar a Bryce, já que ele tava com muito medo da menina ser assassinada por um demônio. Que, né, parece que onde que ela vai um demônio aparece, meu Deus do céu. Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Enquanto isso, a Bryce e o Hunt vão estar procurando sobre os últimos passos da Danica para conseguir fazer aquela investigação em parceria que eles estavam tentando fazer. Eles então vão acabar parando no mercado de carne, uma parte da cidade que é governada por uma mulher chamada Rainha Víbora. A Bryce ela desconfia que ela saiba por onde é que a Danica andou algumas horas antes dela ser morta. E ela vai lá para procurar essa mulher para falar: "Oh, você vai acabar da minha amiga?" Ela vai acabar descobrindo que a morte da Danica está sim vinculada ao desaparecimento do chifre que o Han está procurando. Gente, cada hora eu falo o nome dele de um jeito, é Rum, é Han, então assim, se eu falar Rum, Han é a mesma pessoa, tá? E também é importante lembrar que nessa procura aí a bichinha vai acabar comprando uns 500 quilos de um negócio chamado sal preto, que é pra invocar demônio. Porque assim, já tem demônio solto na cidade, né, Bryce? Então vamos invocar mais alguns, pô. Que custa, né? É uma ótima ideia, claro que é uma ótima ideia. Como eu falei antes, a Bryce ela tem um trabalho um pouquinho estranho. Ela trabalha em um antiquário e a dona desse antiquário se chama Jezibá. Basicamente, esse antiquário tem algumas coisas, alguns objetos que são extremamente antigos, extremamente raros e que simplesmente eram para estar em um museu e eles estão lá à venda. Então assim, a gente pode dizer que o que essa mulher faz é meio que legal. Por algum motivo, ela é muito importante na cidade e ela vai acabar participando de uma reunião que somente os governadores da cidade deveriam estar, mas ela tá lá, por algum motivo ela tá lá. Já que esse antiquário tem algumas peças muito raras e que na verdade só existem um exemplar, o Han vai pedir pra Bryce pra deixar ele entrar, pra ele procurar em alguns livros algum tipo de pista do que é que pode estar invocando esses demônios e de quebra descobrir o que esse chifre faz antes dele quebrar e também por que alguém tentaria pegar um chifre quebrado ou se ele conseguiria achar uma forma de reconstruir esse chifre, já que o roubo pode estar ligado à pessoa tentando usar ele de novo. Enquanto a Bryce, o Hunt e o Rum estão procurando as coisas no antiquário, mais um assassinato acaba acontecendo. Um assassinato com as mesmas características do vampiro que tinha morrido e da Danica e da Matilha que haviam morrido 2 anos antes. E como o Hunt simplesmente não pode deixar a Bryce pra trás, porque ele tá vigiando ela, ele acaba levando ela pra cena de crime, já que ele é um policial e ele estava sendo chamado para aquele local. Acontece que a Bryce ela ainda estava muito fragilizada com a morte da amiga, com a morte dos amigos 2 anos antes. Afinal de contas, imagina, você chega em casa, aí você vê todo mundo que você ama morto e depois você tem que ver uma cena de crime basicamente semelhante à dos seus amigos. Isso é muito traumatizador. Então assim, que ideia de jirico desse anjo, né? A Bryce ela acaba ficando muito desesperada e ela acaba indo de novo pro Corvo Branco, mas dessa vez para encontrar uma amiga, a mesma amiga que tava com ela no dia que a Danica tinha sido assassinada. O Hunt e o Rum vão atrás dela nesse pub e quando eles chegam lá e encontram ela, o pub vai simplesmente explodir. Da mesma forma que aquele cara, o Philip Briggs, havia planejado 2 anos antes. A questão é que não poderia ter sido esse cara, porque ele estava preso. Quando a Danica e a Matilha foram assassinados, ele foi considerado o principal suspeito e acabou sendo preso. Então assim, não pode ser ele, mas pode ser algum amigo dele. E isso deixa a Bryce muito tipo... Quem é que explodiu esse negócio?
Para conseguir encontrar o assassino da matilha e também o ladrão do chifre, o Hunt acaba se hospedando na casa da Bryce por algum tempo. E para isso ele acaba precisando voltar lá pro quartel onde ele mora para pegar algumas roupas, alguns equipamentos, algumas armas para ficar junto com ele caso ele precise em algum momento. E nesse momento a gente vai acabar conhecendo um pouquinho mais sobre a história do anjo, do Hunt. É uma história muito triste e muito sombria. Ele foi um anjo escravizado que acabou entrando nessa situação depois de participar da Revolução dos Humanos mais de um século antes. Quando ele foi pego, ele foi escravizado por um arcanjo chamado Sandriel. A Sandriel, ela era irmã gêmea do primeiro amor da vida do Hunt. E a irmã tinha matado esse amor da vida dela em batalha. Não é por menos que ele não gosta dela. Ela escravizou ele e matou o amor da vida dele. E assim, quem é que gosta de uma pessoa desse jeito? Tem que ser muito sem coração pra gostar de uma pessoa assim, né? Esse então vai ser o fim da segunda parte do livro. 2 de 4. Então, recapitulando, nessa segunda parte a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Bryce depois do assassinato e a gente também vai conhecer um pouquinho da história do Rum e do Hunt. A gente também vai descobrir que a morte da Danica e da Matilha estavam sim envolvidas com o desaparecimento do chifre e que existe uma tensão simplesmente insuportável entre a Bryce e o Hunt, que a gente só olha e fala, gente, se coloquem dentro de um quarto e façam logo o que vocês dois querem fazer. Depois, dando continuidade à investigação, a Bryce e o Hunt vão acabar desconfiando que a principal suspeita de ter matado a Danica e a Matilha, na verdade, havia sido uma moça chamada Sabine. A Sabine, ela era a mãe da Danica e ela deveria herdar a Matilha geral, tipo, todo mundo, depois da morte do pai. O problema é que simplesmente o pai não achava que ela era apta para tal coisa, então ele iria dar o comando para Danica. E ela tinha ciúme, muito ciúme. Mas quando eles foram lá acusar a Sabine de tal coisa, ela vai acabar jogando uma coisa na nossa cara que me deixou muito chocada, muito chateada e que com certeza deixou a Bryce muito mais chateada do que a gente. A morte da Danica não estava apenas relacionada ao chifre. Na verdade, quem havia roubado o chifre foi a própria Danica. Por algum motivo, ela queria restaurá-lo e usá-lo. E aí, tipo, a Bryce ia ficar muito chocada. Porque as duas tinham realmente uma relação de confidentes. E no momento em que a Danica simplesmente não contou isso pra Bryce, ela se sentiu traída. Mesmo depois da menina estar morta. Então, pra conseguir mais pistas sobre o assassinato da Danica, o Hunt e a Bryce vão invocar um demônio. Com aquele sal preto que eles tinham comprado lá no mercado de carne da Rainha Víbora. E eles vão acabar invocando um demônio que era simplesmente, tipo, o rei dos demônios do inferno chamado Aidas. E eu não preciso dizer de novo, né? Ele é um demônio, ele não é flor que se cheire. Apesar dele ser caracterizado como um homem muito bonito, viu? Pois é, gente, a Sarah J. Maas, ela não consegue fazer um personagem feio, né? É impressionante. O Aidas vai fazer algumas sugestões de que a Bryce, ela tem um segredo. Mas eu ainda não vou falar sobre esse segredo, então guardem essa informação com muito carinho no coração de vocês. Como eu disse antes, o Hunt, ele é um anjo escravizado. E quem é o chefe dele, quem é o dono dele, digamos, é o Mika, o governador da cidade, que eu já citei ele um pouquinho antes nesse vídeo. O Mika, nesse dia, ele vai pedir pro Hunt matar algumas pessoas que ele simplesmente não gosta. Isso é uma coisa que ele faz recorrentemente. E o Hunt, ele tem que fazer porque ele é uma pessoa escravizada. Só que nesse dia ele vai pedir pro Hunt matar algumas pessoas específicas, que vão ser muito importantes pro curso da história. Então guardem de novo essa informação. Vocês têm 2 informações pra guardar no coração, hein? Guarda com carinho. Inclusive, gente, nesse dia também, depois que o Hunt vai lá e assassina esse povo, a Bryce, ela dá banho no Hunt. E, gente, atenção! Gente, eu tô falando sério, esse livro, ele tem 900 páginas. E ele, tipo, 500 é uma tensão sexual absurda entre esses 2 personagens. E chegou um momento que chegou a me irritar de verdade. Pra saber um pouquinho mais de detalhes sobre o porquê que a Danica tinha pegado o chifre, o Hunt vai acabar contatando um amigo dele chamado Tarion. E o Tarion, ele nada mais é do que um sereio. Então assim, ele sabe tudo que acontece na terra e na água.
Fofoqueiro, fofoqueiro. E o Tyrion vai acabar contando que algumas sereias e alguns sereios tinham visto a Danica alguns dias antes de morrer, comprando uma droga chamada Sintex. Essa é uma droga que conta na história que ela basicamente consegue dar poderes às pessoas. Ou seja, para os humanos ela vai dar poderes, mas para os feéricos ela vai dar mais poder ainda. Ela basicamente é uma magia sintética, por isso que o nome dela é Sintex. E ela seria capaz de restaurar o chifre por ela ser muito poderosa e por ela simplesmente não ser uma coisa natural. Para saber um pouquinho mais sobre essa droga, o Han vai acabar contatando uma Mad Bruxa e vai acabar encaminhando a Bryce e o Hunt para essa moça. Ela vai acabar falando que um antídoto contra essa droga pode ser criado a partir do veneno daqueles demônios que estão atacando as pessoas. Nesse momento, a Bryce ela também vai achar um pendrive da Danica mostrando do que é que o Sintex é capaz. Basicamente, a pessoa usa aquilo e ela tem uma força poderosa. Ela simplesmente destrói qualquer ser vivo que apareça na frente dela. E depois ela se autodestrói. Tamanho poder e tamanho força que ela fica acumulada, ela simplesmente não aguenta, a pessoa ela usa e fica louca. Então naquela noite, como a Bryce estava muito aflita, só com a ideia da amiga ter usado esse negócio, estar traficando uma droga tão poderosa, ela sai de casa escondida do Hunt e vai lá pro Tyrion, lá pra sereia lá, porque ele acaba avisando ela que vai ter uma entrega de um grande carregamento de drogas naquela noite no cais. Chegando lá, ela vai descobrir uma verdade que, gente, doeu muito no meu coração. É sério, eu chorei demais nessa cena. Chegando lá, ela vai descobrir que o Hunt e outros anjos escravizados estavam tentando comprar essa droga pra usar e matar os seus escravizadores, os seus donos, digamos. Eles pretendiam matá-los, se libertar e voltar para a revolução dos humanos que estava acontecendo naquele momento, que eles já tinham participado 100 anos antes e que ainda não tinha acabado. A gente também vai descobrir que a Danica, ela provavelmente tinha roubado o chifre não para usar, mas para se mostrar mesmo de que ela era capaz de fazer aquilo. E ela tinha sido vista no barco não vendendo o Sintex, mas sim comprando. A polícia acreditava que na verdade ela mesma tinha usado, ela tinha entrado em um colapso, matado toda a matilha e depois se suicidado. A questão que mais dói na gente é que na verdade o Hunt tinha descoberto tudo isso quase uma semana antes e não tinha contado pra Bryce. E ele tinha descoberto isso justamente naquela missão que o Mika mandou ele, e ele tinha pego umas pessoas especiais que estavam simplesmente envolvidas nesse tráfico. Dói muito no nosso coração quando o Hunt fala que ele tinha tentado impedir essa compra depois que os dois tinham finalmente feito o que eles queriam fazer na casa da Bryce. E que ele gostava muito dela e que ele não queria ter escondido aquilo e que ele de verdade tinha tentado impedir essa compra, porque ele achava que a revolução não valia mais a pena, mas a Bryce valia. Ai, ai, dor. E assim, gente, a Bryce, ela simplesmente não vai acreditar nesse discurso do Hunt. Ela simplesmente vai embora, vai ficar muito chateada e o Hunt vai acabar sendo preso, os amigos dele vão acabar sendo sacrificados e o Hunt vai ser vendido pra Sandriel, aquela moça que foi a primeira dona dele e que tinha matado o amor da vida dele um século antes. Esse vai ser o fim da terceira parte do livro, então agora a gente vai passar para a parte final do livro. Gente, desculpa se tá ficando grande, é que é um livro de 900 páginas, tá? Eu gastei quase coisa de post-it e o meu roteiro ficou com 6 páginas, então assim, lutem. Agora vamos então pro barraco final. Apesar de tudo que o Hunt fez, a Bryce ela sabia qual era o desespero do Hunt em ter a Sandriel de novo como dona dele, como chefe dele. E quando ela descobriu que o Mika tinha vendido ele para Sandriel como forma de punição, ela ficou desesperada. Ela sabia que pro Hunt ele preferia morrer do que ter essa mulher mexendo na mente dele de novo. Ela então, antes do Commission, que é um tipo de reunião que tinha com todos os chefes da cidade, os reis, as rainhas, os príncipes e etc, e os governadores, ela acabou indo pro aeroporto, pro lugar lá onde eles iam caminhar para essa reunião, e ofereceu até a própria vida no lugar da liberdade do Hunt.
E assim, a Sandriel deu? Não, por quê? Porque ela gosta de sofrimento alheio. Gente, eu nunca senti tanta raiva de um personagem. Mentira, eu já senti sim. Mas essa mulher é ruim, viu? Ô mulherzinha ruim. No meio dessa tentativa de compra e venda da Bryce pra conseguir, de novo, a liberdade do Hunt, ela acaba oferecendo um amuleto de ouro que ela tem no pescoço. E ela entrega esse amuleto pra Sandriel, e a Sandriel leva esse amuleto sem perceber. Eu acho que foi sem perceber, né? Se bem que a gente não pode confiar muito na inocência dessa mulher, porque ela é estranha. E depois, quando a Sandriel vai embora e não dá o Hunt pra ela, a Bryce simplesmente ela é atacada por um demônio. E aí vai dar um estralo assim, ó, não só na gente, mas também na Bryce e no Micah, o antigo dono do Hunt. A Bryce então vai lembrar que algumas semanas antes da Danica ser morta e algumas semanas depois do chifre ter sido roubado, as duas saíram juntas, foram pra uma balada, ficaram bêbadas e chapadas, e a Danica, aquela safada, simplesmente pegou o chifre, torrou o chifre, misturou em uma tinta de tatuagem e fez a Bryce tatuar o chifre nas costas. Basicamente, o chifre tava com a Bryce o tempo inteiro. Ela tava literalmente correndo atrás do próprio rabo. Gente, essa parte eu fiquei chocada com esse plot, com esse negócio. Gente, eu tinha teoria de que, tipo, na verdade a Bryce que era o chifre, esses negócios, porque é meio óbvio. Mas, gente, que a bichinha tinha mandado tatuar o negócio nas costas da melhor amiga, eu achei demais. Eu achei que realmente é, tipo, é um clichê, mas não é tão clichê assim. Entenderam? Gente, vai ficar com 1 hora esse vídeo. Coitado do Jonathan que vai cortar, né? Não sou eu mesmo. E por causa disso, sempre que essa menina ia pra algum lugar, alguém morria. Porque o demônio tava simplesmente seguindo o rastro do chifre. Ele não queria matar aquelas pessoas, ele queria o chifre de volta. Gente, é tipo, é chocante. Mas, como eu disse, não foi só a Bryce que tinha percebido isso. O Micah também tinha. E ele acabou indo atrás dela para conseguir invocar o chifre nas costas da menina. Mas a Bryce é muito astuta. Lembra que eu falei pra vocês que a Jezebah, a chefe da Bryce, por mais que ela fizesse algumas coisas ilegais ali, ela ainda era muito importante e ela estava naquela reunião que seria dada pelos governadores. Então, essa reunião era a reunião que a Sandriel estava indo agora há pouco que eu falei pra vocês. E tava todo mundo reunido nessa reunião. A Jezebah, o Hunt, a Sandriel, o pai da Bryce e o irmão da Bryce. Então assim, tava todo mundo vendo o barraco acontecendo ali. E o que a Bryce fez quando o Micah chegou no antiquário? Simplesmente ligou uma câmera, a Jezebah colocou num telão e todo mundo viu a máscara do queridíssimo arcanjo cair na mesa. No final das contas, como tava todo mundo nessa reunião dos governadores, toda a polícia, todo mundo que poderia cuidar daquela situação estava lá, a Bryce ela simplesmente acaba dando a louca e ela simplesmente mata o Micah. Ela não só mata, ela esquarteja ele e bota fogo. Essa cena ela é muito violenta e todo mundo no Commission acaba vendo, inclusive o Hunt. Ele fica muito bravo. E vocês lembram daquela Mad Bruxa que tinha falado pra eles que existia um antídoto pro Sintex? Então, na verdade ela não era apenas uma Mad Bruxa, ela também era uma das rainhas das 4 casas. E ela tem um poder suficiente pra simplesmente libertar o Hunt, para tirar ele daquela escravidão. E enquanto a galera estava discutindo sobre voltar ou não para Midgard para salvar não apenas a Bryce, mas também salvar o chifre e a cidade, ela liberta o Hunt. O Hunt mata a Sandriel e volta todo mundo pra porcaria da cidade, já que só tava discutindo e ninguém tava fazendo nada. E ele é apaixonado pela menina, então ele falou: ninguém vai fazer merda nenhuma, faço eu. Mas nessa discussão do Commission entre saber se vai ou não pra cidade, da Bryce matando ou não o Micah ele realmente tinha conseguido usar o chifre nas costas da Bryce. E nesse momento ele acaba libertando todos os portais do inferno na cidade. Ou seja, a cidade estava simplesmente repleta de demônios, estava todo mundo sendo morto e não tinha um guarda na cidade para salvar a galera. Para salvar a cidade, a Bryce ela era simplesmente a mais forte. A gente vai descobrir que a Bryce ela tem o mesmo poder do Rum, ela também tem o poder dos estrelados. E para ela conseguir
salvar a cidade, ela invoca o chifre nas costas, invoca esse poder dela e faz um procedimento de pós-vida para conseguir viver eternamente. Esse procedimento ele é bastante citado durante o livro e ele é chamado de descida. Enquanto a Bryce está fazendo a descida para conseguir salvar a cidade, ela vai encontrar a Danica. Gente, essa parte acabou comigo, eu não tô brincando. É dessa parte que veio essa foto aqui. E eu posso... Gente, é sério, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste. Essa cena ela é simplesmente linda. E meu Deus do céu, Sarah J. Maas, por que fizeste isso comigo? É um encontro maravilhoso, muito bonito e que realmente toca muito a gente. Depois de tudo isso, a Bryce ela vai conseguir salvar a cidade, ela vai se reencontrar com o Hunt e ela vai ficar com ele. Ela também vai finalmente perdoar o irmão pelas coisas em que ele fez ou falou pra ela. E ela também, depois de se encontrar com a Danica, ela vai conseguir se perdoar e sair desse período de luto que ela estava fazia 2 anos. E cara, isso é muito lindo, eu acho que é um final maravilhoso pro livro. E agora, antes da gente falar sobre o que é que eu achei desse livro, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais, já deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês também gostam tanto assim da Sarah J. Maas, se vocês leram esse livro e o que é que vocês acharam. Me segue também lá nas minhas redes sociais, porque lá tá tendo bastante conteúdo sobre a Sarah J. Maas, já que eu estou completamente obcecada por essa escritora. Agora vamos falar sobre o que é que eu achei desse livro, tá bom? Bom, pra esse livro eu vou dar uma nota de 4 estrelas e meia. Tá bom, por que eu vou dar 4 estrelas e meia? Porque, gente, olha o tamanho desse livro. São 900 páginas. Ao mesmo tempo que eu achei esse número de 900 páginas muito grande, eu acho que ele foi necessário. É uma construção de uma história que não é forçada. O romance entre a Bryce e o Hunt, ele consegue ser muito bem construído. A história de amizade da Danica, da Matilha e da Bryce também é extremamente bem construída. A gente consegue entender os motivos de todos os personagens que narram a história, que são o Hunt e a Bryce. Então, assim, apesar dele ser extremamente grande e ter algumas partes que a gente realmente pense, não sei se foram tão necessárias, é um livro em que tem a sua justificativa para ser tão grande. Apesar disso, ele ainda é muito grande e eu demorei um pouco para ler. E algumas partes eu realmente achava ele muito denso. Por mais que eu acho que eu tenha um psicológico ok para lidar com as situações em que o livro levanta, ele deixa qualquer pessoa abalada. O sofrimento da Bryce tem horas que ele realmente passa pra gente e a gente se sente muito mal lendo o livro. Então é aquele tipo de coisa que você lê, espera, fecha o livro, volta a ler ele talvez só no dia seguinte, porque realmente são camadas densas em que a gente tem que ir atravessando para entender os motivos da personagem. Pro próximo livro, o que eu acho? Esse livro, como eu falei, ele é narrado pela Bryce, pelo Hunt e pelo Han. Quem já leu Corte de Espinhos e Rosas, e eu sei que isso também acontece em Trono de Vidro, sabe que a Sarah J. Maas, ela tem vocação pra fazer a gente se apaixonar por um personagem no livro e destruir ele pra gente completamente no próximo. Se ela fizer isso com o Hunt, eu juro por Deus que eu vou ficar muito chateada. Ela fez uma live que o pessoal até do Acotar Brasil traduziu e falou que os dois, o Hunt e a Bryce, vão ter um final satisfatório. Mas, gente, se ela fizer eu odiar esse personagem, eu vou ficar muito triste. Sério. Nessa mesma live, ela também falou que a gente vai ter mais alguns detalhes sobre o Therion, que é aquele sereio. E eu realmente acho que a gente poderia... Eu achei ele muito simpático, mas eu acho que talvez seja ele que vai bagunçar a vida da gente, cara. Eu também acho que no próximo livro, o Aidas, aquele demônio que a Bryce acaba invocando, vai ser muito importante pro próximo. Porque no epílogo ele acaba tendo um diálogo com a Jezibah, que fala sobre aquela questão do poder da Bryce de também ser o estrelado. Por mais que a personagem e a família da personagem acham que ele só tem aquela luz, eu acho que ela realmente tem o poder. Porque a Sarah J. Maas, ela não consegue fazer personagens femininas fracas. E isso é muito legal. Então, tipo assim, eu acho realmente que ela vai ter um superpoder. E isso eu acho que vai movimentar bastante o próximo livro. E provavelmente o próximo livro também vai falar mais sobre a revolução dos humanos que tá tendo. Que é bastante citado, que o Hunt participou.
que foi um motivo dele ter sido aprisionado e etc. Agora, gente, uma resenha da Malu sobre um livro que foi publicado pela Galera Record sem reclamação de qualidade de livro não é um vídeo da Malu, né? Galera Record, vocês me obrigam a fazer isso. Ó, eu vou mostrar. Vocês estão vendo isso aqui? Pois é, eu comprei esse livro aqui no final, se eu não me engano, do ano passado. Foi no final do ano? Eu acho que foi, eu tenho quase certeza que foi no final do ano passado. Se não foi no final do ano passado, foi no comecinho desse ano, tipo assim, no começo de janeiro. Ele ficou guardado por, tipo, uns 2 meses. Aqui não dá pra vocês verem, mas em cima dessa prateleira aqui que fica de fundo, eu tenho 2 portas. E é lá que os meus livros, na verdade, ficam guardados. Porque eu não gosto de ter livro com poeira. Esses daqui que ficam expostos, toda semana eu passo um paninho neles pra tirar a poeira. Só que esse daqui, ele ficou guardado por um bom tempo em uma prateleira fechada, sem contato com absolutamente nada. Foi eu tirar ele de dentro da prateleira e começar a ler que esse negócio aqui começou a descascar. Jura, Galera Record? Vocês juram, cara? Gente, isso aqui é uma coisa básica, isso aqui não é pra descascar, velho! Eu fico muito brava porque esse livro... Gente, eu não vou falar o nome do livro, vocês podem entrar no site da Amazon e procurar quanto é que foi o valor desse livro aqui. Esse livro, ele não foi barato. E o mínimo que eu espero como leitora é que o meu livro permaneça inteiro por pelo menos uns 4 anos. O livro, no geral, ele tá praticamente intocado, porque eu tomo muito cuidado com as minhas coisas. Principalmente com um livro que eu trato como se fosse um filho. Agora, começar a descascar partezinha assim, eu fico muito brava, velho. Mas então é isso, gente. Dadas as minhas notas, dadas as minhas resenhas, dadas as minhas reclamações de sempre, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha influenciado vocês a lerem Sarah J. Maas, porque essa escritora é muito boa, ela é maravilhosa, tá bom? Então é isso, até a próxima e tchau! Deus é pai, não é padrasto, né? Gente, que vídeo gigante.